Iniciamos mais um podcast Conecta do Clube de Empresários. Estamos aqui mais uma vez com sócios que vão trazer um conteúdo excepcional para o seu conhecimento, para que você tenha informação aí da sua casa, no seu celular, ouvindo, assistindo. Então sejam todos muito bem-vindos ao Conecta do Clube de Empresários. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente, mas pessoal, é extremamente necessário, tá? Então você que está ouvindo, já pega um cafezinho, senta aí e vem conferir com esse casal fera sobre algo que não é sobre morte. Olha só, sobre o que será? Se não é sobre morte, é sobre saúde, seguro saúde. Ter seguro com consciência e seguro com estratégia, porque hoje ter seguro de vida não é mais só para aquelas pessoas que acham, eu vou fazer um seguro porque eu tenho um problema de saúde. Não, hoje o seguro de vida é para todas as pessoas que estrategicamente querem garantir um futuro melhor. Então, para falar desse assunto, eu trouxe o expert do nosso time do Clube de Empresários, que eu vou apresentar para vocês neste minuto. Sejam muito bem-vindos, Alan e Rebeca, nossos queridos sócios. Eles são da seguradora da corretora Vita Reale. Está conosco há alguns meses. Quero primeiramente, agradecer a confiança ao Clube de Empresários, Alan e Rebeca, por estar conosco, por estar investindo tempo, dinheiro, servidão, conexão. O Clube de Empresários veio para Guarulhos com esse propósito e Deus foi muito maravilhoso trazendo sócios como vocês. Então, muita gratidão, viu? E Alan, se apresenta para o nosso público, por gentileza. Legal, Thalita. Bom, primeiro, antes até de me apresentar, a gente que agradece, viu? Pelo Clube de Empresários, para nós também foi um grande presente, né? Poder, além da estrutura, poder conhecer você também, que é uma pessoa maravilhosa. Então, a gente que já agradece, né? Que bacana. Mas, bom, meu nome é Alan França, trabalho aí com, né, agora com seguros, focando cada vez mais nos seguros de vida e seguros em vida, que para essa parte, né, seguros em vida, talvez vai ser aí é uma informação nova para muitas pessoas que a gente vai conversar aqui, né? E trabalho com muita paixão, né? Sou casado com essa lindíssima, minha esposa Rebeca, né? Já vai fazer 20 anos, né? Que nós estamos casados. E juntos estamos aí nessa parceria, né? Para poder proteger o máximo possível de pessoas, de famílias, né? Ah, que bacana. Bom, eu sou super suspeita, porque eu sou super fã da Rebeca, né? É, Eu falei que no nosso primeiro Octo eu me apaixonei por ela, né? Aí eu falei, não, eles têm que estar no Clube de Empresários. Foi incrível. sim. Rebeca, seja bem-vinda ao Clube de Empresários, ao podcast Conecta. Se apresente para o público, por favor. Muito obrigada, Thalita. Realmente eu lembro da nossa primeira conversa, foi uma paixão mesmo à primeira vista. Eu também tive essa sensação com você, gostei logo de cara. Eu quis fazer parte, eu acreditei na proposta e tô colhendo frutos, eu tô gostando muito, tô fazendo boas amizades, os nossos sócios são realmente incríveis, tenho conhecido pessoas maravilhosas, eu tô gostando muito. E sobre o meu trabalho, como meu marido falou já, somos apaixonados pela proteção de pessoas, né? Muito mais do que conhecer o produto, a gente se interessa em conhecer as pessoas. A gente quer conhecer os nossos clientes de forma a ver como podemos protegê-los. E esse mercado, essa gama de seguros, tem muita coisa que as pessoas ainda não conhecem. Como o Alan falou, a gente vai abordar bastante aqui os seguros em vida, que trazem proteções para o nosso dia a dia, para a nossa rotina e protegem a nossa saúde, como você falou, mas principalmente a nossa saúde financeira, que é uma preocupação de muitos empresários. Olha aí, que bacana. Então vocês concordam comigo, pessoal? E isso é uma. Nós vamos colocar um triplex agora aí na cabecinha de vocês, né? Se hoje você que está nos ouvindo, né? Você mulher, né? Mãe de família, você pai que está aí ouvindo, trabalhando, às vezes está ouvindo o podcast, né? No meio do caminho para ir para o trabalho. Se hoje você não estivesse aqui presente, sua família estaria protegida ou estaria desamparada?
Olha só, é uma pergunta que nos pega, né, Alan? Sim, com certeza. Então, Alan, fala aqui um pouquinho para o pessoal sobre essa frase, porque as pessoas acham que o seguro, né? Ah, como fazer um seguro? É mais um custo, a pessoa não entende como investimento, né? Sim, sim. Então, fala um pouquinho para o pessoal do quanto, né, vocês têm de experiência com situações, né, dentro da própria corretora de vocês, né, com pessoas que participam ali né, dos investimentos da corretora, essa frase é forte, né? É Então, você forte. estaria desamparado, você estaria protegido? Fala um pouquinho pra gente, Alan. Sim, até uma pergunta importante que eu faço com alguns clientes, né, logo ali de início, e muitos se surpreendem às vezes, porque é difícil às vezes as pessoas fazerem essa pergunta, ou alguém fazer isso para elas, né? Então, o profissional que ajuda ela a ter essa consciência, que é o profissional corretor, né, de seguro de vida, ele precisa estimular essa consciência né, da família, principalmente do pai de família, mãe de família, a pensar, olha, se ontem tivesse acontecido alguma coisa, será que hoje as coisas estariam bem? Será que os seus filhos continuariam com o mesmo padrão de vida? Eu costumo até falar assim, olha, você está vivo hoje, você se esforça, né? Os pais fazem tudo pelos filhos, né? Sim, Então, olha, você está vivo hoje, se esforça, faz o máximo pelos filhos, pela família, né? Porque amam eles, né? E se em vida, fazendo, né, o máximo possível, já é desafiador, imagine na falta. Imagina quando de repente, né, falta ali a sim. pessoa, né? Tem uma ausência prematura, o quão importante é eles terem uma estrutura, né? Então, não há dúvida, assim, que é uma pergunta que todos deveriam se fazer, né? E assim é buscar alguma estratégia. Você até comentou que alguns não veem isso como um investimento, né? Isso, acaba vendo como custo, né, Alan? E na Justamente. verdade não é, né? A gente até ia falar um pouquinho aqui depois na sequência, porque isso é um mito, né? Porque o Sim, seguro em vida é uma estratégia, não só familiar, mas emocional e também financeira, né, Alan? justamente. E até se tratando, vamos tratar até do seguro que a gente fala de seguro de vida, mas o seguro de morte, né? Que Sim, caso a pessoa venha a falecer, a família recebe um valor. Então vamos pensar assim num pai de família, que às vezes ele guarda o dinheiro e ele pensa assim, olha, se caso acontecer alguma coisa comigo, a minha família está protegida. Ela pelo menos tem esse valor aqui para poder utilizar. E às vezes ele perde oportunidades de utilizar até esse dinheiro, esse investimento, em algo para poder usufruir com a família. Então pensa no seguinte, ele vai lá e compra um patrimônio, aonde ele paga lá, ou que seja, R$ 200, R$ 300 por mês, ele pode ter ali até 1 milhão, né? E aí ele já fica garantido, a família dele já fica garantida, porque quando se trata de falar sobre vida, né, ou morte, algo que a gente tem certeza. Eu até falo assim é a para alguns, única certeza que temos, né, ó, eu Alan? sinto muito lhe dizer, mas um dia você vai morrer assim como eu, né? Às vezes eu falo isso para os Infelizmente é a clientes. única certeza que temos, né? Então, ou seja, não é se, é quando vai acontecer. Então, se de fato isso vai acontecer, ele vai lá e compra esse patrimônio por meio de seguro de vida. Imagina, ele já tem 1 milhão ali separado para a família, o que ele tem de investimento, ele pode utilizar numa oportunidade, por exemplo, para comprar um automóvel, uma casa, até fazer viagem, aproveitar a vida melhor ainda com a sua família, né? Sim, claro. Então é dessa maneira, se ele consegue observar dessa maneira, como uma compra de patrimônio, ele vê que sim, é um investimento. Entendi. E Alan, Rebeca, pergunto para vocês, hoje, qual é, no ponto de vista de vocês, que são especialistas, qual é a maior resistência das pessoas ao apresentar o seguro de vida? São algumas. Você quer citar uma, Rebeca? Bom, acho que aqui eu me impressiono mais é justamente as pessoas enxergarem como custo, né, como um gasto, e não enxergarem a importância da previsão, né? Você se prever para o futuro. Como o Alan falou, não é se, é quando. Então, o mercado de seguro ele é baseado no se. Se roubarem meu carro, se baterem, se minha casa pegar fogo, o único seguro que é certeza que vai ter o sinistro é o de morte. É o único. Só não sabe quando.
Então, as pessoas acham que é um custo muito alto ou é um gasto desnecessário, só que elas não se dão a oportunidade de realmente conhecer o preço, porque não é alto e não é desnecessário, né? Então, a gente se depara com essa situação e tenta mostrar para a pessoa que é inteligente, que é uma forma muito boa de usar os seus recursos para proteger algo que sim vai acontecer, a gente só não sabe quando, infelizmente. Uhum. E também, assim, acrescentando, o que eu observo, assim, é que uma das questões, assim, que alguns não querem falar sobre esse assunto, são algumas, claro, mas uma das principais, assim, bom, eu não quero falar sobre esse assunto porque não pode chamar coisa ruim, né? Acha Sobre que sobre energia, né? Acha energia, que se falar sobre atrai, né? às vezes até fala, ai, bate na madeira, né? Não quero falar sobre Sim. isso, né? Os mitos, né? Os mitos, né? E aí eu até costumo falar assim, eu falei assim, então quando você entra no carro, você então não coloca o cinto de segurança. Ou você não leva o step, porque será que colocar o cinto de segurança é uma certeza, você está chamando algo, um acidente para você, ou você está se protegendo, né? Então a gente, claro, tenta ajudar o cliente, né, a pessoa a Direcionar, né, direcionar, a Alan, entender da que não precisa melhor. ter medo disso, né, de falar sobre Exato, isso. claro. E também uma outra coisa assim que alguns às vezes não querem falar sobre isso é justamente esse aspecto assim de que achar que nada vai acontecer com ele. Fala assim, olha, acontece com meu vizinho, acontece com as pessoas na televisão, mas comigo não vai acontecer, né? Eu até entendo isso porque eu já cheguei a pensar assim, né? Até o dia que 3 anos atrás eu tive um infarto agudo do miocárdio, né? Mentira, Alan, sério? Pois é, Pessoal, eles são sócios do clube, isso é pra gente uma novidade. pois é. É assim, algo que a gente não tinha compartilhado, né, Alan? Que Sim, bacana sim. você poder compartilhar, né, isso com a gente, porque olha só, é algo que você conhece, tem expertise e trabalha e passou, né, por uma situação que precisou, com certeza você vai contar aí, mas Uhum. que bacana você compartilhar com a gente. Obrigada por compartilhar. Sim, sim, foi totalmente inesperado. Eu pratico atividade física, tenho uma boa alimentação. É até pegando esse gancho, né? Alguns também às vezes não querem falar sobre o assunto porque falam assim: não, eu tenho uma saúde perfeita, não Sim. tomo nenhum remédio, nunca precisei fazer minha cirurgia, nunca quebrei nada, nunca tenho nada. Eu também não tinha. Nunca quebrei nada, não tomava remédio nenhum, sou praticante de atividade física. Comia, se alimentava super Se me bem. alimento muito bem até hoje e de repente eu tive um infarto porque se formou trombos, né, no sangue e foi parar no coração e aí entupiu 100% da artéria. Eu tive um infarto agudo do miocárdio do nível maior que tem, assim. Os médicos dizem que era para ser um infarto fulminante. Isso aqui só não foi porque eu pratico atividade física, porque eu pratico corrida de rua, né? Então, ou seja, para mim foi uma grande lição e eu na minha mente já vem falando, eu preciso ajudar as pessoas a entenderem que existe uma ajuda para isso, porque antes eu não tomava nenhum remédio, hoje eu tomo 8 remédios por dia. E vou ter que tomar pro resto da vida. É em Entendi, torno de Alan. R$ 500 a mais no mês de uma hora para outra, né? Sem Então, estar no orçamento, né, sem estar Alan? no orçamento. Então, a prevenção hoje você julgaria como o principal argumento? Com certeza. O que eu gosto de ajudar os clientes a raciocinar é, olha, o que que você acha que sai mais caro? Você se planejar ou você lidar com o imprevisto? Você ter uma proteção Sim. ou você, de repente, né, você ter que agir no improviso, né? Porque quando você não tem uma proteção, algo que você já, olha, caso acontecer comigo, eu tenho pelo menos aqui algo já para me ajudar, você tem que improvisar. Para você ter uma ideia, só um site da internet, sabe aquelas vaquinhas? Aquelas vaquinhas que as pessoas abrem Virtuais. vaquinha de internet? Uhum, sim. Só um site. Eu vou até olhar aqui bem para vocês, para aqui pro público, olha. Só um site. Em média, são 800 pessoas que abrem vaquinha na internet para poder custear doença. 800 pessoas por dia, somente um site. Então você imagina quantas pessoas acabam tendo que lidar de uma hora para outra com uma doença grave, não estão ali preparadas, só que elas só entendem isso, só têm a consciência Quando quando acontece. acontece. Algumas acham, não, se acontecer, eu trabalho CLT, eu vou ter ajuda disso, eu vou ter ajuda daquilo, e não sabem que Ilusão, né, a Alan? grande maioria dos É, por procedimentos ilusão, médicos, né? Por ilusão.
mesmo quando você tem um plano de saúde, porque o plano de saúde, também é o que muitos não entendem, é que no plano de saúde é regulamentado pela ANS, e o rol de procedimentos da ANS, tem vários deles hoje que são utilizados que não são cobertos pelos planos de saúde. Os planos de saúde não têm nem a obrigação de cobrir. Então, principalmente quando se trata de uma doença grave, são vários procedimentos que a pessoa tem que pagar do bolso ou esperar na fila do SUS, mesmo tendo um bom plano de saúde. Então, ou seja, quando a pessoa deixa que um profissional como nós e tantos outros muito bons que tem que falam sobre esse produto seguro de vida, escutam e deixam eles falarem sobre o assunto, ajudar a ter essa consciência, as famílias e as pessoas são muito beneficiadas. É só ouvir as pessoas que passaram por isso e receberam o seguro, né? Se colocar aí na internet, entrar no YouTube, olha, casos de pessoas que receberam sinistro de Os seguros. Os depoimentos, né? depoimentos. Acredito que isso também é importante, né? Para você que está ouvindo, né? Para você que está nos vendo, são coisas que nos tiram da caixinha do comodismo também, né, Alan? Sim, Tira a gente ali para nos colocar numa realidade que pode acontecer com a gente da noite para o dia, assim como aconteceu com você. sim, Né? Então você é a prova viva de que, né, com certeza você já por trabalhar dentro desse movimento tinha aí já um seguro, já tinha se prevenido, a gente falando muito de prevenção, mas e se não estivesse? uhum, Eu tenho certeza que isso deve ter vindo aí em várias formas de interrogação depois. sim, Não com foi? certeza, com E certeza. como teria sido? Né? Até pela preocupação com a família, tem a Rebeca, tem todos os custos de casa, todas as despesas mensais, que já são despesas ali que precisa, né, do provedor todo mês. Então, olha como isso não é mesmo só sobre morte. Não Sim, é. sim, É realmente sobre uma prevenção estratégica, né, Alan? com certeza, com certeza. O interessante é quando nós observamos o relato das pessoas, das famílias, que quando têm acesso a essa indenização num momento como esse, o quanto eles agradecem o corretor e o quanto eles agradecem o amigo que indicou. Quando nós atendemos, né, um cliente, fechamos um negócio, falou assim, olha, você não pode pensar em amigos, pessoas que estão ao seu redor que também precisam ouvir, né, receber esse trabalho, né? E aí quando nós temos a oportunidade também de proteger outras pessoas, alguns até falam assim, olha, Alan, quando você tentou falar comigo, vou te falar a verdade, eu ia te dar um Pelé, né? Eu ia querer Ah, eu só tava te cozinhando, né? eu quero fugir desse assunto aí e tal, né? Não quero falar mais sobre isso, é mais um gasto e tal. Mas você me fez perguntas que eu nunca me perguntei sobre esse assunto, assim, nunca tinha parado para pensar. Então, assim, olha, agradeço, né, por você ter tido a coragem, ter insistido para poder falar comigo, né? Porque a gente sente que as famílias ficam mais protegidas, se sentem mais protegidas, né, quando Claro, adquirem um seguro como claro. esse. E outra, né, Rebeca, eu falo muito assim, né? Agora é até um pensamento que a gente traz aqui, agora me veio na cabeça. A gente faz seguro da casa, a gente faz seguro do celular, a gente faz seguro do carro, a gente faz seguro, enfim, por que não fazer o seguro do bem mais precioso, né, que é a sua vida, que é sobre a sua família, que é sobre as pessoas com que você convive? Então, essa pergunta também é forte, né, Alan? Sim, sim. É porque eu falo, né, pessoal, vocês aí que nos vê sempre fazendo evento, pessoal sempre reunidos, em conexões. É um movimento que a gente também está sob estresse o tempo todo. Então, mesmo se alimentando bem, mesmo fazendo uma atividade física, a gente nunca sabe realmente o que nos espera, né? Se a gente adormece, se a gente amanhece. Sim. Então, fica aí a dica para vocês, tá? Porque é muito importante mesmo ter esse ponto de partida, né, Uhum. Rebeca? Entender o seguro como uma fonte de estratégia, como uma fonte de investimento e, principalmente, eu acredito que a palavra que a gente tem que trazer também é proteção, Sim, né? com certeza. Sobre proteção. Ô, Alan, e fala um pouquinho aqui pra gente
sobre uma questão que a gente fala um pouco e aí o pessoal acaba que quer te dar um Pelé, que nem você falou, não quer fazer a reunião, mas para quem está ouvindo, fala um pouco na prática real o que um seguro de vida cobre hoje. Tem vários planos de seguros. Conta um pouco para a gente, assim, no superficial. Claro que as pessoas que estão ouvindo, depois vocês vão ter o contato do Alan e da Rebeca, vai ter aí o contato da seguradora deles, mas num grosso modo, num macro, para que a gente possa entender aqui como leigos, né? Uhum. Fala um pouco para gente do que é as coberturas, do que cobre, do que as pessoas podem ficar tranquilos, né? Aí dentro de, aconteceu gravação, eu acabei tendo um processo renal super Sim, complicado e como que isso tivesse se agravado. Então, conta um pouco pra gente com relação às coberturas. ótimo. São várias coberturas hoje que existem, né? Nós podemos falar de algumas principais e até assim, já pegando esse gancho, quando a pessoa pensa, um seguro de vida e é só para morte. Então, nós podemos pegar aí das 13 principais coberturas que existem hoje, 3 é de morte. Então, uma é morte natural, seja por doença, né? Outra a morte acidental, e a outra que na verdade não é o seguro, é uma assistência funeral. São só esses três. Todas as outras coberturas são coberturas em vida. Então vamos pensar, por exemplo, para aqueles que são empresários, que precisam estar no dia a dia, o autônomo, né? Aquele que é um vendedor, que depende desse dia, né? Então imagina para ele, por exemplo, aquela pessoa, o cabeleireiro, que ele, por exemplo, tem um problema no tendão de Aquiles, rompe o tendão de Aquiles. Em média, um tendão de Aquiles para poder ali a pessoa se recuperar, poder ficar em pé novamente, é de 3 a 6 meses. Então você imagina, para um profissional como esse, ficar sem trabalhar no mínimo 3 meses. Ele não vai poder ficar em pé, como que ele vai cortar o cabelo sentado? Então existe uma cobertura que se chama renda por incapacidade temporária, né? Ou diária de incapacidade temporária. O que que é isso? É conhecido como o seguro do atestado. Sim. Então a pessoa recebe um valor por cada dia que ela fica afastada do trabalho, quando o médico dá um atestado para ele se recuperar em casa. Mas imagine, por exemplo, esse mesmo profissional que antes de ele ficar afastado, ele ficou internado muitos dias, né? Então, se ele ficar lá 30 dias internado, então tem uma cobertura que chama diária de internação hospitalar. Ou seja, por cada dia que ele fica internado, ele também recebe um valor. Então, assim, a preocupação que ele tem lá no hospital, talvez com a renda dele, que ele não está conseguindo gerar renda, então imagina ele ter a tranquilidade de saber que por cada dia que ele está internado, ele está recebendo esse valor. E interessante, tá? Se ele ficar na UTI, suponha que ele fez lá uma cobertura de R$ 200 por cada dia que ele ficou internado. Se ele fica na UTI, ele recebe triplicado esse valor, Olha, que né? bacana. Isso tudo dentro de uma determinada cobertura ali Que é o diário de diária de internação internação. hospitalar. Olha que bacana. Tem seguradoras, a grande maioria das seguradoras, tá? Ele duplica, mas hoje já tem seguradoras que triplica, né? Então, aí são duas coberturas, né, excelentes que ajudam diretamente na renda. Isso não só, claro que eu falei do autônomo, né, que é o que necessita mais, mas quem é CLT precisa também. O CLT ele só vai descobrir isso que ele também precisa quando ele fica afastado, internado, afastado, e aí ele vai dar entrada lá na caixa, né? Vai marcar lá a sua perícia Sim. e só consegue perícia para depois de 2, 3 meses. E durante esse tempo ele fica sem receber nada, E as né? contas continuam chegando. E as contas continuam chegando. Porque não para, os boletos não param, né? Então tem essas duas coberturas. Agora imagina esse profissional que na verdade ele não rompeu o tendão de Aquiles, mas ele por conta de um acidente ele perdeu o movimento da mão. Então imagina um cabeleireiro perder o movimento da mão. Como que seria para ele? Não consegue mais trabalhar. Então tem uma cobertura que se chama invalidez. Tem a invalidez total e a invalidez parcial. Então a invalidez ou seja, não é que a pessoa ela precisa ficar em cima de uma cama vegetando Sim. para ser considerado inválido. Na verdade, o inválido é aquele que, por exemplo, ele exerce ali a profissão e por conta de um acidente ou de uma doença, ele não consegue mais Exercer exercer a aquela função ou profissão ou gerar função. renda.
né? Então, então tem coberturas hoje de invalidez que, se caso a pessoa perdeu um movimento, por exemplo, da mão, ela perdeu uma visão, né, ela perdeu um membro inferior, né, nas pernas ou no pé, a pessoa já recebe esse capital segurado, né? Eu gostaria até de fazer uma observação interessante. Uma vez eu ouvi de um corretor que ele é muito experiente, muito conhecido, né, no ramo de seguros, e ele falou algo assim, né? Ele falou: olha, morrer é ruim, mas ficar inválido é muito pior. Porque realmente você ficar inválido, ou seja, você hoje é um gerador de renda e de repente você ser um dependente financeiro, e não só prejudica você, mas às vezes todas as pessoas que Toda a estão ao redor, estrutura, toda a né? estrutura, né? Às vezes eu falo assim, como eu já falo com alguns clientes, alguns falam assim, mas se caso acontecer alguma coisa assim desse tipo comigo, a minha esposa vai cuidar de mim, ou o meu marido vai cuidar de mim. Eu falo, legal, então assim, você vai ficar sem trabalhar, a sua esposa vai cuidar de você, e quem que vai trazer o alimento para casa? Quem que vai pagar as contas? Quem vai Né? prover, né? Quem que vai prover, né? Então tem essa cobertura que é extremamente necessária, né, da invalidez, né? Uma outra cobertura também essencial, que eu costumo assim ajudar alguns a dizer, que foi exatamente até que aconteceu comigo, que é o de doenças graves. Eu costumo perguntar assim para a pessoa, né, para os clientes, olha, se hoje você tivesse um diagnóstico de uma doença grave, como um câncer, você acha que as suas prioridades do dia a dia mudariam ou continuariam a mesma? Nossa, mais um triplex plantado, né? Né? Então, assim, se você vê a história de todos, seja rico, seja pobre, que tem um câncer, por exemplo, muda ali a rotina dele, muda a rotina da família e Totalmente, né? todas as prioridades. Né? Então, e qual que é essa cobertura das doenças graves? Para você ter uma ideia, hoje já tem seguradoras que cobrem até 60 doenças. Né? Então, e dentre as principais delas, né, então, infarto agudo do miocárdio, né? Sim. AVC, embolia pulmonar, Então, o Parkinson, que você esclerose múltipla. teve é considerado uma doença É grave. uma doença grave. Uma Olha, doença grave. Graças a Deus, assim, eu não tive uma sequela grande. Hoje meu coração não tem nenhuma sequela. que bom, Alan. Mas muitos que acabam tendo aí um infarto ficam com sequelas graves ali nas artérias, né? E aí acabam tendo limitações, até não conseguem nem trabalhar. Pra você ter uma ideia, quanto a pessoa precisa de dinheiro nesse momento? O governo, ele libera o FGTS quando a pessoa tem um diagnóstico de uma doença grave. A pessoa pode sacar o FGTS. Bom, olha que o governo, para poder liberar algo para a Esse gente, é muito é difícil, né? muito difícil. Eu não sabia, é verdade? Então, com uma É doença verdade. grave, o governo libera esse Quando você tem fundo de quando você tem um quando tem diagnóstico diagnóstico. diagnóstico de câncer, vários, tem uma lista de doenças, né? Que você pode ir lá no INSS, você dá lá a entrada e você pode sacar o seu FGTS. Por que que o governo faz isso? Porque ele entende que quando uma pessoa tem um diagnóstico de uma doença grave, ela quer ficar boa, e para ficar boa, precisa de um melhor tratamento, que precisa de dinheiro. Né? Não tem jeito, mesmo às vezes você tendo um bom plano de saúde, Uhum. você precisa, né, de dinheiro para pagar remédios, né, tratamentos, exames que às vezes não estão cobertos pelo plano, né? E muitas vezes também a pessoa que está em tratamento da sua doença grave, ela não consegue mais trabalhar, né? Ou ela consegue trabalhar menos, ela produz menos, então ela acaba precisando de uma ajuda financeira nessa hora. Sim, vamos pegar um outro exemplo para você ver. Na nossa corretora, nós somos em 4, né? Então, eu Sim, e a Rebeca e mais um casal de amigos, sim. que são contadores também de formação, né? E a Dani, né, nossa amiga, nossa sócia, ela teve um diagnóstico de câncer de mama. E ela ficou 1 ano e 1 mês sem conseguir trabalhar, devido ao tratamento agressivo. Fez quimio branca, quimio vermelha, né? Então, ou seja, só quando acontece que a pessoa vai entender. E algo Isso até é que ela fala que é verdade. interessante, que ela fala assim, olha, quando você tem uma cobertura como essa, né, de diagnóstico de doenças graves, e você Sim, recebe ali um valor, você pelo menos elimina uma preocupação. sim. Você usa seu tempo, as suas energias se preocupando só no seu tratamento e você não se preocupa do lado financeiro. Você tira isso de lado. Agora, quando a pessoa não tem, vem as duas preocupações. É o financeiro, né, junto também com o tratamento. Né?
Então, essas são as principais, mas tem diversas outras. Tem agora uma que uma seguradora lançou, que chama quebra de ossos, que já existia no mercado, mas é também uma cobertura que é rupturas. O que é isso? Só, olha, quantas pessoas hoje, você que faz academia, Sim, você sabe que alguns acabam lesionando aqui o manguito rotador. Muitos, né, que não, muitos, né, pegam um peso excessivo, repetição, ou não né, fazem o aquecimento direito, né, e um lesionam aqui, ó. alongamento. Um período que eu fiz fisioterapia, mas olha o que tinha de gente forte lá com um problema no manguito Lesionado. rotador lesionado, né? Então, tem essa cobertura que foi lançada agora recentemente, né? E ela cobre, né? Ou seja, rompimento total de tendões e articulações. Olha, que Ligamentos. Ligamentos, interessante. né? É. Tendões e ligamentos. Verdade? Então, imagina esse exemplo que eu falei do cabeleireiro, né? Então, ele rompeu ali o tendão de Aquiles. Se ele tem essa cobertura, ele recebe o valor. Olha aí que bacana. Então, assim, tem uma gama de possibilidades e que com certeza em algum momento nós vamos precisar de uma dessas. E aí eu te pergunto, Alan, Rebeca, para quem é o seguro de vida, Eu vou te né? devolver a pergunta. Quem que precisa ou quem está exposto a esses imprevistos? Eu, você que está ouvindo, É para todo mundo. mãe, autônomos, empresários, para todo mundo, né, É para todo Rebeca? mundo que está exposto ao imprevisto. Aí a pessoa fala: Ah, mas eu não trabalho, quem sustenta a casa é meu marido, então eu não preciso, porque eu não produzo renda. Então, mas se você ficar doente, seu marido vai precisar de dinheiro para cuidar de você, né? Então, também E precisa de uma proteção. Essa pessoa, mesmo que ela não gere renda, ela também vai dar gasto, né? Se tiver um problema desse. E outra, Ela né, também precisa. Verônica, esse exemplo que você deu é super importante, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não preciso porque eu sou dona de casa. Só Uhum. que ser dono de casa dá muito mais trabalho, muitas vezes, do que você Uhum, trabalhar fora. E ainda tem a questão da casa, porque se você se abstém por uma doença, como que vai ficar a sua casa? Aí você vai sim. precisar de alguém para te apoiar fora o seu marido, porque convenhamos, eu não sei o Alan, mas o meu lá em casa não é difícil falar, ai, não, não nasci para isso. Então, a gente tem todas essas. Então, quando você vai pensando, você vai ligando pontas Uhum. que é para todo mundo. É Na para todo mundo. verdade, é para todo mundo que tem responsabilidade financeira. Inclusive, ela até falou esse exemplo da questão de quem não gera renda, mas a gente pode até pegar também para os filhos. Recentemente também uma seguradora lançou no mercado, né, o seguro para filhos, que é de 2 a 13 anos, né? Os pais podem pensar, falar, olha, se o filho, né, também tem um diagnóstico, que infelizmente a gente vê muitas crianças, só a gente no hospital aí da criança, Hospital do Câncer, tem tantas Sim, crianças que muitas, né? também são afligidas pelas doenças graves. E se também ela tem um diagnóstico, você ter uma parte financeira é muito bom. Então, ou seja, até a gente pensa até só aquele que gera renda, mas também até aqueles que são dependentes financeiros precisam, né? Até mesmo as crianças precisam. E que bom que hoje o mercado segurador, que avançou muito, tem essas coberturas, né? Nós não temos nenhuma exclusividade com nenhuma seguradora, Ah, isso tá? é bacana falar, É. né, Rebeca, né, A Alan? gente acredita que o melhor para o cliente é a gente ter acesso a todas as seguradoras e cada perfil de cliente ela vai se encaixar melhor, O que se adequa, o né? que se adequa melhor Então, dentro o de uma trabalho seguradora. de vocês é personalizado para o cliente que vocês vão atender. Sim. Sim, É é isso. totalmente personalizado, é bem consultivo. Às vezes alguns clientes até falam assim, "Mas você precisa ficar me fazendo tudo isso de pergunta, né?" Até ontem mesmo uma Chega a ser um cliente, uma pouquinho amiga, invasivo, né? ficou um pouquinho brava Chega a ser um comigo, pouquinho invasivo, sim. mas é justamente para poder prestar um bom serviço. Então, por exemplo, assim, olha, caso você faltasse hoje, você tem o seu filho pequeno, o que que você gostaria de deixar para ele? O seu plano de vida é você ajudar seu filho, por exemplo, até uma faculdade? Ah, é sim. Falou, então você gostaria que esse plano continuasse caso você faltasse? Sim. Falou, então, para isso a gente precisa fazer um cálculo. Então, aí faz um cálculo, qual que é a idade dele, qual o gasto mensal que você tem com ele hoje, a gente vê uma estimativa mais ou menos de qual o custo de uma universidade. Então, nós fazemos o cálculo até que a gente chama de maturidade financeira, né? Até depois o filho tá ali já apto para poder trabalhar e ter sua própria renda, né?
Então, nós fazemos bem personalizado, né? Ou seja, independente da profissão, hoje tem seguro para tudo. Inclusive, tem para aqueles de alto risco, né? Como, por exemplo, Sim, policial, sim, motoboy, né? Algumas seguradoras não cobriam motoboy. Hoje já tem já seguradora que tem que cobre, cobre. já tem que cobre também. Que legal. Bom, vamos lá. A gente teve até uma gravação com um dos nossos sócios, que a gente falou um pouco de consórcio, e para ver se a gente consegue casar aqui, porque tudo para o nosso ouvinte, para as pessoas que estão ouvindo, a gente já pensa em valores, Sim, né? Então, por exemplo, no consórcio, ele deu um exemplo que a partir de R$ 394 a pessoa pode começar a investir num consórcio, ok? Então, claro que o seguro de vida, assim como vocês estão explicando, é muito individualizado, é personalizado, para cada pessoa é de uma forma, mas teria como a gente colocar um valor que a partir de você já consegue estar assegurado? Para sim, Alan, olha aí que sim, bacana. Então sim, vamos tem. lá, conta pra gente. Olha, vou então pegar um exemplo, vai. Pega Vou usar isso. você como Sim, para ver se você consegue ter essa noção. Imagina assim, eu vou contar um exemplo de uma moça que saiu na internet aqui num acidente de carro. O carro dela capotou. sim, Ela perdeu esse braço, ela amputou esse braço. E o outro braço, né, devido a ter esmagado, ela perdeu o movimento. Ela fez a vaquinha na internet, né? Porque ela falou que não estava preparada para isso. Ela queria colocar um braço biônico, porque ela tem 2 filhos pequenos, tinha 28 anos, super jovem. super jovem. Então ela queria colocar um braço biônico, porque o braço biônico ele liga nos nervos e você consegue ter um movimento. E ela falou que não estava preparada para isso, fez a vaquinha na internet, conseguiu em torno de R$ 100.000, mas o braço biônico custava R$ 520.000. R$ 500.000, Meio milhão. meio milhão. Para ela ter R$ 500.000, isso é chamado de invalidez por acidente, quanto que você acha que ela pagaria por mês? Olha, pensando assim em R$ 500.000, a gente pensa, sei lá, em uns R$ 300, R$ 400 mensais para ter uma cobertura dessa? Pelo menos a gente pensa nisso até pelo que entrega, né? Sim, sim. Mas ela pagaria R$ 35 por mês. Não, gente. R$ 35 por mês. E olha, R$ 35 por mês e ainda que é chamado de invalidez majorada. O que que é isso? Uma invalidez comum, normal, do mercado, a pessoa teria que perder os 2 membros superiores, o movimento dos 2 membros superiores ou as Certo, duas visões para poder receber. certo. Quando ela é majorada, é como se aumentasse o grau dessa invalidez. Ou seja, se ela perder um membro de só, o movimento de só um membro, ela já recebe o valor. Então, ou Gente, que seja, incrível! E é, aqui na minha cabeça, como a gente vem falando com vários sócios, cada um em um segmento, aí eu já joguei esses R$ 300, R$ 400, porque eu falei, talvez se equipare, né, com consórcio, porque o consórcio você também está investindo para você construir um bem. sim, Aqui o seguro de vida, a gente vem na contramão, você está investindo para segurar o seu bem mais precioso. justamente. Aham, Não é verdade? sim. E a partir então dá para ter aí, vamos pensar no meio milhão, né? Em uma perna, Se ela perder o movimento da um fio da perna, perna. seja por doença ou seja por E acidente, geralmente, né, essas próteses têm mais ou menos esses valores, né? tem, tem. Como eu ia fazer aqui a entrevista com vocês, a gente pesquisa um pouco disso, né? Uhum. E eu estava vendo aquela ginasta que perdeu os movimentos brasileira, Sim, né? Ela com um aparelho para ela ficar de pé, o aparelho custa R$ 1,5 milhão. uhum. Então, para fazer aquele movimento dela ficar em pé, então imagina, e isso um aparelho, fora que ela já está em tratamento há quantos anos? Sim, sim, Então, pessoal, realmente é extremamente importante a proteção. A gente sim. fala muito no clube de empresários sobre posicionamento, né, sobre uma boa comunicação, sobre realmente participar desses. Só que a gente fala disso porque nós estamos saudáveis, estamos trabalhando, mas imagina acontecendo alguma coisa. Sim. Então, realmente é sobre proteção. Sim, e assim, eu dei o exemplo dessa de meio milhão, R$ 35, mas para você ter uma ideia, começa a pessoa, o mínimo, tá? Pelo menos que eu conheço hoje das seguradoras, o mínimo é R$ 5. Ou seja, por R$ 5 Você você já consegue consegue ter, segurar. as proteções, né? Então, por exemplo, R$ 5 por uma invalidez,
R$ 5 você paga para o seguro de vida, claro que são capitais baixos, mas é isso que a gente tenta o cliente, as pessoas, a fazer eles entenderem. Sim. Cada um tem uma necessidade diferente, e às vezes, por exemplo, aquela pessoa que ganha R$ 1.500, é claro que ele não vai fazer uma cobertura que ele vai ter que pagar R$ 500 por mês. Quando nós fazemos esse estudo, e por isso que às vezes a gente tem que saber ali o custo de vida da pessoa, qual que é a receita, Até para não desviar até, ela, né? Para não faltar ali Uhum. dentro dos É. propósitos sim, porque do tem que ter um mês, né? equilíbrio, né? Sim. Então, geralmente, a gente deixa ali, olha, entre 3 e 7% da renda da pessoa. Para que não fique pesado para ela, para que se ela tiver uma dor de barriga, ela não venha cancelar a proteção, que é o que mais ela precisa, principalmente quando ela não tem dinheiro, Claro, porque se ela claro. tiver um imprevisto vai Sim, ficar pior, né? com certeza. Então, nós fazemos, é isso que eu assim, costumo falar, gente, não é caro, porque é proporcional àquilo que você ganha, àquilo que você precisa proteger. Né? Então, é em torno de 3 a 4%. Claro que quando a pessoa, quando que chega ali dentro de 7, dependendo da situação, até 10% no máximo, quando a pessoa, por exemplo, tem muitos filhos pequenos, né? Aí ela tem maior necessidade de proteção. Agora, você pega um casal que não tem filhos, que não tem muitos bens, que não precisa muito de um processo de inventário, né? Então, às vezes, Então fica ali em vocês torno de fazem todo 3%. esse estudo também, né? Que legal. Essa parte do processo de inventário também é importante falar, porque também a família às vezes só vai saber o quanto difícil é Quando quando precisa precisa. pagar. Tem hoje diversas estratégias para você diminuir o custo com o inventário, como por exemplo você fazer uma doação em vida, isso quando a família é muito bem unida, mas nem sempre é isso, né? Às vezes tem casos que são extrajudiciais e casos judiciais, né? Sim. Mas hoje, em média, é em torno de 15 a 20% do valor do bem o inventário. Então, se eu tenho uma casa lá que vale 1 milhão e eu vier a falecer, ela vai precisar, pelo menos, no mínimo, aí de R$ 150.000 para poder Para conseguir poder fazer o conseguir inventário. fazer o inventário da casa. Para fazer o inventário. E ainda tem o agravante de que a gente tem 60 dias para fazer o inventário, senão a gente paga multa. Então, eu estou vivendo meu luto, eu tenho que arrumar dinheiro, sei lá de onde, em 60 dias. Ainda tem um prazo pré-determinado que a 60 pessoa dias. precisa Senão tem multa. resolver. Vai aumentando o seu Vai custo no aumentando o seu custo do inventário. inventário. Sim. Então, o seguro ele entra como uma estratégia inteligente de dar liquidez para a família na hora. Que legal. E agora me veio uma dúvida. Deixa eu perguntar para vocês. Um exemplo. Eu faço um seguro, tenho um seguro com vocês, acontece algo comigo e eu recebo e acabo tendo este benefício, tá? Então, eu vou receber ali um exemplo, R$ 1.500 por mês por uma invalidez. Sim. Como que funciona o seguro? Eu continuo pagando? Sim, É. dependendo da cobertura, tem Ah, coberturas que você recebe e ela acessa, e ela ela, acessa. ela, Então, ela também vai cumpre, depender da vai cobertura. depender da cobertura. Ou eu recebo o valor e continuo pagando até ali a Sim. finalização do meu contrato, por exemplo, aquele valor acordado inicialmente. Sim, sim. Vamos pegar um exemplo da cobertura de doenças graves. Então, no meu caso, eu tive um infarto agudo do miocárdio. Então, na maioria das seguradoras, eu tive esse infarto, eu recebo e a cobertura cessa, né? Acaba ali. Já tem outras seguradoras que têm o que eles chamam de cobertura modular. O que é isso de doenças graves? Então, são, por exemplo, 4 módulos de doenças graves. Uma é do coração, né, cardiovascular, outra é do neuromotor, a outra são das articulações. Então, são 4 módulos. Então, por exemplo, se eu tive um infarto, então o módulo cardiovascular eu recebi ali o valor, né? Então, do cardio eu não recebo mais, mas os outros 3 continuam ativos. Se eu tiver, por exemplo, um acidente, ou aliás, uma doença que afete, por exemplo, Um a minha AVC. mente, um AVC, por exemplo, Entendi. Você também eu tem, recebo, Recebe o recebe o outro outro módulo. recebe módulo. outro. Ai, que Então, bacana. então é por isso que se faz necessário você continuar pagando para você poder ainda ter esse Esse benefício, benefício. né? Gente, olha que interessante, quantas coisas, de verdade, olha, eu não fazia ideia. Por isso que eu falo que a gente, dentro do clube de empresários, isso faz uma diferença gigante para o empresário. Porque assim Sim, como eu não sabia de tantos detalhes, eu tenho certeza que tem N empresários, N famílias, N pessoas que também não sim, sabem, né?
E falando um pouco do clube, que a gente está chegando aqui já no encerramento, e é uma pena, né? Passa que a gente quer ficar conversando até amanhã. Sim. Mas conta um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo, qual a experiência que vocês estão tendo com o Clube de Empresários? Ah, muito boa. Bom, estarmos aqui, conhecer você, né? Estarmos aqui também conhecer o pessoal aqui daqui do estúdio, né? A Dani, né? Rolinho, o Eduardo, né? Oportunidades, não Tudo é, isso nós Alan? conhecemos através, né, do Clube de Empresários, né? Tivemos a oportunidade. E também, assim, a gente aprende muito, né? A gente observa muito, por exemplo, como você se posiciona, como que você ali anima todos os empresários, né? Porque a gente tem uma rotina puxada. Tem. A gente tem Se uma não tiver, al- pegada forte, Se não né? tiver alguém ali que puxa a gente, que anima a gente, então a gente sente isso de você e de outros. A gente tem o Jackson lá, que é, Sim, né, super articulado. articula com todo mundo, conversa com todo mundo, né? A Verônica lá da Clínica Gastros, né? Junto com o marido ali, o Eduardo. Então, assim, a gente está muito feliz, né? Que Tendo a bom. oportunidade de fazer a sinapse. Essa questão de ter um aplicativo e você poder fazer sinapses, né, com empresários ou com de vários lugares, né? É muito bom, né? Alguns já me chamaram, alguns já chamaram a Rebeca, nós também estamos aí chamando, né? Então, assim, para nós está sendo sensacional, né? Só Ah, e que agradecer. você, Rebeca, conta um pouquinho da sua experiência com o clube. Eu também estou gostando bastante. Essas conexões que a gente tem feito, né, com os sócios aqui de Guarulhos, a gente tem se encontrado muito nos Octos, então isso tem fortalecido bastante. Os clube mentorings também está sendo muito bom. O último que a gente teve foi com aquele casal não, eles não são casal. O- o- São sócios, São São né? sócios. sócios, Foi a a Karina e o Karina e o Felipe. Foi Felipe. excelente sobre a Foi reforma excelente. tributária, né? Isso, aprendi bastante. E olha que não é minha área, né? A parte contábil, tributária não é minha área, mas aprendi bastante. Nós temos a oportunidade de aumentar o nosso conhecimento, aumentar a nossa rede de conhecidos, também nosso networking, né? É muito legal, está sendo bastante produtivo, eu estou gostando bastante. E E, olha que só tem 4 meses. Tá Estou é, aqui há pouquinho. quatro Eu meses. falei que nós temos um embriãozinho em É, construção, né? E sim. esse embriãozinho já tá dando tão bons frutos pra gente. Imagina quando sim. ele realmente se fortalecer, né, Ala? Não, e nós ganhamos aí um treinamento de oratória que vai ser um final de Ah, é semana, Nossa, verdade. né? verdade, Que olha, hoje Ala. é Estamos um treinamento de empolgados. oratória assim não é barato. Então você tem um profissional lá que vai nos ajudar a melhorar nessa questão de Sim. você falar em público, né, e tudo mais. Meu, isso pelo Clube de Empresários de graça, né? Oh, que Uma isso? É uma cortesia, né? cortesia E eu tenho maravilhosa. certeza que vocês vão, assim, voltar anestesiados, em êxtase, porque não é só sobre se comunicar, é sobre vida mesmo. E vocês falam tanto disso na empresa de vocês, que é Sim, sobre, né, cuidar do seu bem mais precioso, e lá vocês vão entender como fazer isso, também emocionalmente, lidando com a comunicação. Eu tenho certeza que vai ser assim. Vocês vão falar, Thalita, valeu a pena o clube já valeu a pena, só de sim. voltar desse treinamento. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Estou Tá? animada. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez, viu, Alan? Eu ficaria aqui ainda falando, porque eu tenho certeza que ainda tem muito de seguro, né? Sim, De investimentos aí para o pessoal. Então, deixa suas redes sociais, o telefone de contato para que o pessoal possa te encontrar. legal. Bom, a Vita Reale, né, tem um Instagram, né, que é @, Vita Reale, né? Vita Real e Seguros. Vita Reale Seguros, né? Elas conhecem mais. Ela e a Dani, assim, dessa parte Geralmente a gente fica mais na É. tecnologia, né? Mas tem também o meu Instagram, né? Que é alan.franca, né? E tem também o nosso site, né? Aí www.vitarealeseguros.com. não tem seguros. Não tem seguro, exatamente. Nós vamos deixar para vocês aqui no Isso, deixa. finalzinho do podcast, para que vocês tenham todos os contatos do Alan e da Rebeca, da seguradora Vita Reale. E eu tenho certeza que vai ser sensacional vocês tomarem um café com esses dois seres humanos incríveis que eu tenho a honra de ter como sócios no Clube de Empresários. Então, para a gente ir encerrando, Alan, hoje eu acredito que o nosso bate-papo a gente pode encerrar da seguinte forma. Seguro não é sobre o fim, é sobre a continuidade.
Acredito que é isso, Com não é? Com Concordam? Com certeza, Então é absoluta. isso, pessoal. Essa é a frase que a gente deixa aqui para encerrar. Mais uma vez, gratidão, Alan, gratidão, Rebeca, por estarem aqui, por se disponibilizarem, né, a gravar, né, para estar aqui neste podcast e servindo, porque vocês estão trazendo informação, estão trazendo conteúdo que vai agregar na vida dos nossos sócios que estão assistindo aqui pela Academia de Líderes, pelos nossos sócios do Clube de Empresários e de N pessoas que eu tenho certeza que esse podcast vai atingir um número de pessoas gigantesco. Então, só gratidão mesmo, só agradecer, tá? Muito obrigada. Não, Viu? a gente que agradece pela agradecemos. oportunidade de estarmos aqui e talvez a gente tenha que fazer um capítulo 2, capítulo Com 3, porque tem muita certeza, coisa ainda essa é a boa para falar. ideia, essa é a ideia. A gente deixa até uma ideia. Na Vamos. próxima, a gente faz aqui um ping-pong aqui, ó. Faça a sua cotação na hora aqui, ó, o seu Olha estudo aí, na hora. Para Vamos você ver deixar, quanto que vai então? ficar o valor. Então, show vai de se bola. Vamos surpreender? deixar para o próximo, hein? Você vai se surpreender? Com certeza, obrigada, pessoal. E você que está nos assistindo, que nos ouviu, que ouviu todo esse conteúdo maravilhoso, eu te faço o convite. Quer estar com sócios, com pessoas que mudaram de nível e que já estão dando uma oportunidade para um outro grau, para alcançar o extraordinário? É estar no Clube de Empresários. Esse ecossistema, essa egrégora que nós temos aqui, é sobre isso, é sobre servidão, é sobre apoio e é sobre, principalmente, mudar a ambiência para gerar novos resultados. E isso você tem aqui no Clube de Empresários. Então, muito obrigada por compartilhar o seu tempo aqui conosco e até o próximo podcast Conecta do Clube de Empresários. Vem com a gente!